Legal, legal, pessoal, estamos aqui, né, iniciando aí o primeiro encontro nosso. Nesse primeiro encontro estamos eu e o Marco aqui. É uma grande oportunidade, né? O foco, né, gente, só de introdução, a ideia é fazer uma introdução aqui e depois a gente ir para os assuntos aqui, junto com o Marco. Então, de introdução, né, o que eu quero, primeiramente, agradecer, né, a todos que estão entrando, né, no início dessa iniciativa. Quando eu publiquei, né, chamando a galera para entrar no grupo, na comunidade, pelas redes e tal, é justamente para começar a fomentar mais esse assunto, né? Então, gestão de risco é um dos assuntos aí que eu amo aí, que eu gosto de atuar, tá na veia, no DNA. Eu tava na década de 2010, né, pra frente, tava bem ativo em alguns pontos, aí no finalzinho ali, e agora na década de 2020 deu uma baixada, mas falei assim que pensei, não, tem que retomar e quero retomar forte isso, porque infelizmente os anos passam, né, e a percepção que eu tenho que que a gente vai passando por vários problemas que a gente já teve, não vai tendo muitas evoluções e a gente não vai melhorando ou evitando coisas que poderiam ser evitadas. E assim, a gestão de riscos é uma grande prática, né, uma grande mentalidade, uma grande disciplina, né, que pode nos ajudar nisso. Então, por isso que estamos aqui e agradeço aí, né, principalmente o Marco por estar aqui, né, e quem estiver vendo aí também super agradecido, e fica o convite para todo mundo para a gente sempre fomentar, participar, colaborar, né, nessa vibe aí, beleza? Então é isso aí. Então, Marco, o que que você acha? Algum tema específico aí que você quer começar a conversa? Vamos pegar uma sugestão sua aí. Então, Hugo, primeiro, obrigado pelo convite para participar lá do grupo. Tá? Eu acho que vai ser bastante proveitoso a gente fazer essas discussões sobre gestão de risco, né? Sinceramente, eu apliquei muito pouco a parte de gestão de risco durante toda a minha carreira profissional como gerente de projetos, né? A gente ficava preso naquele, naquele tripé, né, de escopo, o escopo, prazo e custo e qualidade, né, nos quatro pontos. Agora, eu estou atuando como analista de segurança da informação para uma empresa de São Paulo, é uma empresa de marketing, mas eu estou atuando diretamente como analista de segurança, e essa parte de risco tá batendo bastante, né? Porque para todo lado que a gente olha, a gente vê risco e a gente precisa gerenciar adequadamente. E a minha dificuldade, né, a minha grande dúvida é assim, como essa área é uma área nova para mim, a área de segurança da informação, eu estou há 2 anos somente nessa área. Então, a, a dificuldade é identificar quais são os gatilhos que disparam o processo de gestão de risco. E depois, né, tendo o processo de gestão de risco em andamento, quais são os efeitos, onde que ele vai interferir dentro da empresa, em quais outros processos da empresa. Uhum. Então, é isso que hoje eu estou aprendendo de novo, né? Legal. Tá? Então, a parte conceitual da gestão de risco,
que é a identificação, as etapas de identificação, análise qualitativa, quantitativa, a gente vê em todo o treinamento, né? Mas a dificuldade é colocar isso na prática, é colocar no dia a dia com as barreiras, né? Colocar esse processo em andamento junto com os outros processos que estão também rodando. Eu espero aprender essa parte direcionada à segurança da informação e poder contribuir com coisas que eu já vi no passado, né? Eu trabalhei na área de equipamentos de manufatura para a indústria automotiva, depois eu fui para produtos, desenvolvimento de produtos, motores e caminhões, depois fui para a área de saúde, equipamentos de radioterapia, e agora a área de segurança da informação. Legal. Com certeza o contexto que você falou aí é o contexto de muitas pessoas também aí, o bem parecido, né? E essa, essa não falo nem dúvida, mas assim, essa necessidade ou essa intenção de ver, como é que eu ando por aqui, por ali, isso é comum em tudo assim, né? Então isso que é legal. Fique tranquilo que você não está sozinho nisso aí, tá? Acho que certeza, certeza. Se fosse fazer uma estatística por aí, a maioria das pessoas tem alguma coisa aí para atuar nesse sentido aí. Certo. Ai, ai. Mas assim, cara, por enquanto, né? Eu acho que não dá pra gente é, ser bem pontual, né? Mas a gente consegue pegar muita coisa que você falou e começar a abrir o leque, né? Começar a abrir o leque para algumas coisas. Ah, porque assim, da minha da minha percepção, né, da minha experiência, da minha vivência, assim, cara, o que eu vejo? Eu vejo que ah, o conceito, né, a teoria de riscos, isso aí é fácil. Qualquer livrinho que a gente pega aí, né, dá pra gente. É o que você falou, a teoria tá tranquilo, o difícil é praticar, né? E aí vem uma grande crítica minha, né, em relação às empresas. É porque assim, o difícil não é praticar a teoria, né? O difícil é a empresa ter a capacidade, né, de deixar as pessoas livres à vontade ou focadas para atuar com risco. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar um grande exemplo, que isso aí é um exemplo teórico de várias coisas, vários cursos, certificações, e é um exemplo prático também que a gente vive por aí, né? Por exemplo, muitas pessoas já viveram isso com certeza. Sabe aquela ideia lá, ô Marco, assim, de que se você tem 8 horas para planejar alguma coisa, mas chega o seu gerente e fala, meu, você tem 1 hora. Planeje em 1 hora porque já tem que executar. E a gente sabe Sim, o resultado disso, né, cara? sim. Vai ter que refazer. Então, assim, a gestão de risco, eu gosto dessa história porque a gestão de risco é equivalente. Então, assim, às vezes, essa 8 horas de planejamento, né, ela vai salvar 100 horas de problemas depois, né? Então, às vezes, a gente tem lá 1, 2 horas de planejamento, aquele planejamento forçado, e por fazer um planejamento não adequado, a gente vai ter 100 horas de impactos, retrabalho, desperdício. Eu gosto de trazer muito a ideia do desperdício Lean, né? Muitos dos desperdícios Lean vai estar acontecendo ali, com certeza, principalmente quando não tem um planejamento adequado aí, né? E lembrando que planejamento adequado, gente, aí já dando link aí para várias coisas, a pessoa fala,
Lá vem falar que tem que planejar tudo. Gente, é aquele negócio, né, Marco? Assim, que eu gosto de falar para as pessoas assim, Marco. Ah, a gente tem a oportunidade de trazer todos os mindsets adequados para a nossa realidade. Então, se a gente está falando aqui de planejamento, de fazer um planejamento, vamos fazer o planejamento numa vibe lean, numa vibe ágil também, né? Mesmo que o nosso contexto seja preditivo, a gente consegue trazer esses mindset e trabalhar, aplicar algumas coisas ali para deixar ele bem adequado, bem aderente, né? Então, assim, não quero trazer para cá nenhuma briguinha tal de mundo preditivo, mundo adaptativo, não, porque não tem essa briga. Então, para mim, é muito mais o estado de espírito, a mentalidade da pessoa e a competência da pessoa em conseguir aplicar essas mentalidades, essas filosofias, né? Então, tudo que for falar, considere que a gente está usando o melhor das práticas, a gente está usando o melhor que a gente tem conforme o contexto, da forma preditiva, conforme o contexto, da forma adaptativa e assim por diante, né? Então, vamos considerar que sempre está embutido essas melhores práticas ali. Então, voltando ali no exemplo, assim, então a gente está fazendo um planejamento. Se a gente faz um planejamento muito rápido, com certeza a gente vai deixar de ver algumas coisas ali e tal, e isso vai gerar retrabalho e tal, né? Como já foi falado. E aí, gestão de riscos, eu vejo que é a mesma coisa. Por que que é difícil praticar a gestão de riscos? Porque a empresa não quer gastar horas, não quer ter esforço nessa gestão de risco. A percepção que eu tenho é essa, né? Não quer ter esse esforço. E às vezes é consciente isso, mas a maioria das vezes não é consciente. Então, inconscientemente, as empresas, né, os líderes, os gestores, tomam essa decisão de não focar na gestão de riscos e aí já sai fazendo as coisas. E aí depois os problemas acontecem, os riscos que não foram identificados acontecem e aí começa tudo a virar problema. Né? Certo. Então, essa historinha do planejamento é só para fazer uma equivalência aí, né, com gestão de risco, que para mim é a mesma coisa. Então, assim, agora, se a gente para. Não, se o adequado é fazer 8 horas de planejamento, vamos fazer 8 horas de planejamento. Se o adequado é fazer um time box, 3 dias de planejamento para um contexto, né, de, sei lá, de meses, assim, vamos fazer, vamos parar esses 3 dias para olhar isso, né? Então, a mesma visão de gestão de risco. Se para fazer uma gestão de riscos adequada vai exigir um esforço X, use esse esforço. É claro, né? Aí um assunto que eu estou trabalhando muito, aí que quero compartilhar futuramente também, a questão da ambidestria, né? Ambidestria organizacional, ambidestria nos negócios, que é aquela ideia, né? Que a empresa ela precisa focar no core business para ter o arroz e o feijão ali acontecendo, né? Sim. E precisa também olhar para frente, precisa inovar, precisa ver como conquistar market share, como conquistar novos clientes, como ser disruptivo e assim por diante. Então, e ter isso ao mesmo tempo é muito difícil. Então, muitas empresas não conseguem ter essa ambidestria de fazer as duas. Ou faz o arroz e feijão, ou não faz o outro. Né? Então, e isso aí é gestão de risco pura, e a gestão de risco também é nesse sentido. Tipo, a empresa precisa ter, a empresa ou o contexto, né, relacionado com o risco, precisa ter essa ambidestria de fazer o que tem que fazer, ou seja, fazer a gestão, as outras gestões, fazer o que tem que fazer, as práticas, etc., mas também fazer a gestão de riscos. Então é comum a gente fazer algo, né, e não focar muito na gestão de riscos. Né? Então, assim, e é uma coisa interessante porque a gestão de risco ela já é natural do ser humano, já é natural nossa, e principalmente ela já é natural das práticas que a gente trabalha. Né? Então, assim, eu tenho uma grande visão, né, e um defensor, né, de uma visão que as práticas modernas
prática moderna, vamos citar algumas como Scrum, Kanban, Design Thinking, DevOps, né? Essas práticas, elas já contêm nelas intrinsecamente a gestão de riscos. Então, quando a gente está trabalhando com o Scrum ali, o Scrum, no fundo, é um grande PDCA ali que acontece ali, que a gente, né, o planejamento, já faz um planejamento, né, do que a gente conhece pouco, o pouco que a gente conhece, a gente vai planejar para executar ali, para descobrir, né, o como fazer depois, assim por diante. Então, isso aí é uma forma de gestão de riscos, né? A gente melhorar, né, melhorar o contexto, o Kanban com a gestão de fluxo, gestão visual. Então, assim, a gestão de fluxo está ajudando a gente a lidar com várias questões, a mitigar e eliminar vários riscos. Gestão visual também. Então, isso que é legal, né? DevOps, poxa, é gestão de risco puro, né? É a gente botar a coisa em produção, né? O mais rápido possível, da melhor maneira possível, né? Sem intervenções ali, muita coisa automatizada que vai ajudar em tempo, qualidade. Então, tudo isso está embutido em gestão de riscos mas só que as pessoas não compreendem, as empresas não compreendem isso ainda. Deixa eu fazer uma Pode falar. pergunta provocativa para você. Aham. Eu sei que você é adepto dos métodos ágeis, né? Você é fã dos métodos ágeis e você replica, né, os conceitos do métodos ágeis e também aplica. A, a maior utilização, a maior popularização dos métodos ágeis, você não acha que acabou causando uma, uma perda de força na, na parte da gestão de risco? Porque o métodos ágeis ele tenta entregar valor o mais rápido possível para o cliente. E fazer a entrega mais rápido não acabou causando que o, o desenvolvedor ou os gerentes de projeto dessem menos atenção à parte de planejamento de risco. Não, legal. Não causou essa perda, não? Legal, Marco. Grande, grande, grande comentário, pergunta aí, cara. E, meu, dá pra falar muita coisa sobre isso, cara, mas assim, bem, só focando em alguns pontos, cara, é o seguinte. A, primeiro, assim, o que eu identifico no que você falou, assim, que eu posso considerar que o que eu vejo acontecendo no mercado, já vi bastante e vejo ainda acontecer no mercado, é a interpretação equivocada da agilidade que as pessoas podem ter, né? Onde a agilidade não é igual o dicionário de ágil, de veloz nesse sentido, né? Não é só o fato de entregar, né? E sim o fato de, sim, é entregar mais, entregar o quanto antes, né? Entregar de forma rápida, mas assim, entregar o quê? Valor. Entregar satisfação do cliente, satisfação da pessoa, Uhum, satisfação do sim. business, valor para o business. Isso é entregar rápido, é você ser eficiente. Isso que é legal, ó. Juntar duas grandes palavras que têm grandes significados. É juntar realmente o significado da eficiência e eficácia. Então, é a gente ser eficiente e a gente ser eficaz. Então, eu acho que isso aí dá para resumir bastante nesse contexto, isso aí de eficiência e eficácia, porque assim, geralmente, quando não se tem esse entendimento adequado da agilidade, o pessoal, no máximo, foca na eficiência. Que é tipo assim, e eu falo no máximo na eficiência porque foca em fazer rápido É e às entregar vezes rápido. não é tão eficiente assim. Você é eficiente, você faz rápido, às vezes o seu processo produtivo ou de desenvolvimento ou de trabalho, ele até flui rápido, mas às vezes não usa
não usa os padrões ou a melhor forma que deveria fazer, porque a eficiência é isso, a eficiência é fazer do melhor jeito, fazer da melhor forma. Então, às vezes a gente vê no mercado as coisas acontecendo rápido, mas não da melhor forma ainda. Então, ou seja, às vezes, então, nem eficiente consegue ser. sim, Mas vamos considerar certo. que, então esse é o ponto. Ser eficiente, que é fazer, fazer de uma forma eficiente, né, que reduza o desperdício, reduza retrabalhos, etc., né, e que a gente faça da melhor forma possível. Né? Então a gente aumenta a proficiência da eficiência nesse caso. Então não adianta ser eficiente e entregar a coisa errada. Né? Sim, Então, e é isso que acontece muito em contexto que diz que usa agilidade. Então, eu já vi vários C-levels, vários gestores falar, agilidade não funciona, agilidade não funciona aqui, agilidade não funciona nesse meu contexto que não é só funciona em software. Aqui para mim não funciona, porque eu sou de construção, ou eu sou de marketing, ou eu sou de qualquer outra coisa. Mas por quê? Porque focaram no processo apenas, na eficiência e não na eficácia. Então, um grande exemplo que eu gosto de dar também sobre isso é assim, você fica onde, Marcos? Marco, em que estado? eu estou em São Paulo, São capital. Paulo mesmo? Uhum. Então, vamos supor o seguinte, ó. Vamos supor que o seu sucesso, você tem um objetivo agora, o seu sucesso é chegar, é chegar, o seu sucesso tá lá no Rio de Janeiro, entendeu? Meu, você precisa trilhar esse caminho para lá, chegar lá, porque é lá que está o seu sucesso, é lá que você vai conseguir o que você precisa para ser disruptivo, evoluir, seja lá o que for ali o benefício, certo? Então, cara, pensa assim, o que que é melhor? Você ir de bicicleta para o Rio de Janeiro, né? Eu estou em São José dos Campos, daqui de São José dos Campos é uma média de 4 horas de carro, né? 4 horas, 4 horas e pouco de carro. De São Paulo deve dar umas 5 horas, 5 horas e pouco, assim, talvez, né? Dependendo de onde está em São Paulo também, né? Vamos considerar a partir da Dutra, umas 5 horas, sei lá, 6 Só, horas. só para sair de São Paulo é 1 hora. Então, vamos considerar já na Dutra ali, né? Na Aham. marginal da Dutra. Então, pensa. Então, de bike, cara, mano, vai demorar pra caramba. Mas assim, esse é um lado da história. Então, o que compensa mais? Ir de bike pro Rio de Janeiro, ou a gente pegar um avião, um transporte totalmente eficiente, e ir para Porto Alegre, ou ir para Curitiba? O que vale mais a pena nesse exemplo aí? Considerando que o seu sucesso é fazer tal coisa no Rio de Janeiro, é melhor ir de bike para o Rio de Janeiro ou ir de avião para Curitiba? Não, se eu for para Curitiba, não vai alcançar o objetivo, né? Mas vai ser eficiente. Você vai de Vai avião. ser eficiente, vai ser eficiente, mas não vai ser eficaz, né? Esse é o ponto, né? Então, assim, tudo isso é para responder várias coisas aí do que Sim, você sim. comentou. Então, assim, cara, seja com a gestão de riscos ou seja com agilidade, o pessoal foca muito na eficiência. E aí, meu, quando você foca na eficiência, você aumenta muito a chance de você ir para o lugar errado. Sim. Então, você vai usar ferramentas que não precisava, você vai forçar aquela prática, forçar aquela ferramenta no time que o time nem quer usar, ou vai investir naquela ferramenta que, meu, nem precisava dela, né? Vai gastar tempo e dinheiro em alguma coisa que não precisa. Vai gastar Sim, treinamento, sim. vai gerar calor na cultura, te embutir alguma coisa ali que não precisava, mas tudo para quê? Para ser eficiente, Uhum. para não para e isso é uma promessa, né? Então assim, nem é uma garantia. Então Sim, esse é sim. o lance. Então assim, quando a gente tem a agilidade real
quando a gente tem a gestão de risco real, quando a gente foca na eficiência e na eficácia, né? E para isso, uma das coisas que a gente tem que ter para chegar nisso, primeiro é uma autoconsciência, né? Então é importante a empresa. Quando eu falo empresa, a gente pode ser contextual também, tá? Então, porque gestão de riscos, eu defendo muito também que a gestão de risco ela é contextual, ou seja, a gente pode aplicar toda a gestão de riscos em um time, em um projeto, em um produto, em uma área, em um conjunto de áreas, na empresa como um todo. Então, assim, e isso que é legal. A gestão de riscos é a mesma em todas, não muda, porque é a mesma teoria. É a mesma teoria. O Né? conceito é o mesmo. Isso, eu até falo o seguinte, né? A questão a parte contábil. A ideia lá do razonete, né? Razonete, nem lembro mais como é que fala isso. A história do razonete lá, que você tem lá ó, débito, crédito. A teoria é a mesma. Agora, aplicar a parte contábil numa, numa indústria, né? No varejo, em qualquer coisa de tecnologia, é a mesma coisa. A gente vai usar razonetes da mesma a gente vai fazer dos débitos e créditos da Sim, mesma maneira. Então a gestão de risco é a é mesma verdade. coisa. A gestão de risco é a mesma coisa. A diferença é que assim, né, uma técnica ela pode dar um melhor resultado, pode ser mais fácil aplicar no contexto do que no outro, como na agilidade também isso acontece. Então, esse é o esquema contextual. Então, considerando essa parte contextual, a gente precisa entender qual é o contexto, fazer essa autoconsciência, né? Como que esse contexto está sobre a questão de gestão de riscos, né? E aí sim, com gestão de risco, como está sobre a agilidade, ou né, a gente tirar um raio-x, e aí sim, a gente fazer um plano adequado, né, para evoluir aquilo ali, né? E aí vem várias formas de atuação, onde uma delas que eu gosto bastante é usar o mindset, isso aí é importante também da gente trazer os mindsets, né? Então, trazer o mindset da evolução e não da revolução, como a gente vê muito em muitas empresas. Eu lembro quando atuava em empresas que focavam em ISO, em CMMI, não na atualidade, né? Mas lá no começo dos anos da década de 2010, assim, né? Era tipo assim, né? Quando vinha a ISO, quando vinha anos 90 também, quando vinha a ISO, quando vinha o CMMI, era tipo assim, ó, para o que você tá fazendo, joga fora, agora é desse jeito que faz. Né? Você teve experiência do tipo também, de seguir umas ISO da vida, assim? Sim, sim, Isso é sim, tive. traumático, né, Marcos? Isso é traumático, Tive né? Ó, para o que você tá na fazendo agora, é assim, indústria ó, de ferramenta. né? Sim, E então, assim, passei por isso também. a revolução é difícil, né, cara? Então, assim, a evolução, né, vem um Pareto ali por trás ali, é tipo assim, meu, já que você conhece o seu cenário atual, o seu cenário desejado, né? Uma das maneiras que você pode fazer usa um Pareto ali onde os 20% de esforço ali que você precisa fazer vai te dar os 80% de benefício, de resultado, de melhoria para o próximo passo, para essa evolução. E aí, então, a gente faz essas várias zonas. Então, eu tenho esse mesmo pensamento para gestão de riscos, né? Meu, se hoje a gente não tem nada, a gente não sabe nada, ou a gente tem alguma coisa, mas problemas continuam acontecendo e tal, né? A gente ter fazer esse autoconhecimento, o trabalho de autoconhecimento, que daí pode ser qualquer prática que seja, que sirva para se autoconhecer, né? De novo, seja no contexto, seja na empresa como um todo, e aí vai aplicando esses paretos, né, nessa evolução, buscando sempre também o que em paralelo, junto com a eficiência e eficácia. Então não é só que nem eu achei legal no grupo aqui a galera focar ali, votar na questão de vamos falar sobre codificação de riscos.
né? Então eu achei interessante porque, meu, um primeiro encontro nosso, um primeiro tema, nossa comunidade está nascendo, e pá, já chega falando de quantificação. Meu, isso aí é um tópico super, vamos dizer assim, dependendo do contexto, até avançado para a gente trabalhar, entendeu? Então, e aí, por exemplo, nos cursos de certificações que eu dava, nos treinamentos de risco que eu faço, eu deixo muito claro isso, que tipo assim, esquece quantificação nesse momento. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter a capacidade, a competência de identificar riscos. Essa é a principal, Identificar. Uhum. essa é a principal competência, a principal capacidade. Porque se você não é proficiente nisso, se nós não somos proficientes nisso, o que adianta a gente ter expertise em quantificação se a gente não consegue identificar os riscos, Sim, né? Então, esse é um sim, ponto concordo. essencial, né? Então, assim, e tem uma boa prática que, que eu sempre gosto de compartilhar também, que na identificação de riscos, quantidade é qualidade. Então, às vezes é interessante, Marco, assim, que às vezes tu tô lá na empresa lá, ou com alguém, né? Em algum cliente, em alguma consultoria, aí você chega lá, um projeto simples, vai, não vou considerar que nem é um projeto tão complexo assim, mas um projeto simples, ou um produto, né, que é o MVP ainda, é um produto que nem tem tanta complexidade assim ainda, né? Comparando com o que pode ter. Aí você levanta lá numa primeira dinâmica, numa primeira reunião, né, de 1 a 3 horas, dependendo assim, você já levanta lá, pá, 200 riscos. Aí, aí você tem lá a pessoa, meu Deus do céu, não mostra isso para tal pessoa, não mostra para tal pessoa, porque não sei o que, a casa vai cair, não sei o que. Gente, a gente não tem que ter medo de riscos, não, meu. Muito pelo Então, contrário. era exatamente esse ponto que eu ia fazer comentário com você. Eu tive conversando com um colega há dias atrás, ele comentou comigo que na empresa dele eles fizeram um brainstorming e eles conseguiram identificar uma série de riscos, Ah, né? Só que um dos riscos foi uma coisa muito grave e que colocar esse risco à vista de todo mundo iria, vamos dizer assim, que demonstrar a, não vou dizer incapacidade, mas demonstrar o fato de que no passado recente eles não conseguiram, eles foram incompetentes em identificar esses riscos graves que foram pegos agora. uhum. E aí o que, que aconteceu? Jogaram os riscos para debaixo do tapete. Os riscos, aliás, o risco que abrange uma série de servidores não está aparecendo na planilha de risco. E aí, cara, como E lidar com isso? aí, olha que interessante. Então, ó, já mostra que, né, isso pode ser um indício, tá? É claro, precisa ter mais informações aí para ter uma assertividade maior, mas isso aí pode ser um exemplo de que a cultura de riscos não está legal, né? Porque se há vários momentos isso não foi aparecendo e depois apareceu, daí isso poderia ser pego bem antes, Sim. então já mostra isso. E aí, de novo, reforçando, olha a importância de ter uma capacidade, uma competência, uma proficiência forte em identificação de risco, porque lá no Uhum. começo já se conseguiria pegar isso, né? Sim. E então isso é legal. Então isso pode mostrar esse indício, né? Isso mostra pode ter esse indício de que a cultura de risco já não é legal.
E tem uma parte muito aí, cara, muito forte que precisa trabalhar nas pessoas, né? Que é essa questão das pessoas terem medo dos riscos. Tipo assim, independente se apareceu cedo ou se apareceu tarde o risco, que bom que apareceu. Pois é, E né? vamos lidar com isso. Aí, só para aproveitar, Marco, é importante também só deixar claro duas definições importantes. Né? Fui redundante aqui, mas tudo bem. A, a diferença de fato e a diferença de risco. Né? Então, assim, fato é o que já aconteceu, é o que já é Sim, verdade. Né? sim, Ou alguma coisa que a gente considera que vai acontecer. Tipo assim, meu, tem 90, 95% de chance de acontecer, meu, já considera como fato e pronto. Né? Ou assim, não aconteceu hoje, mas vai acontecer sábado. Meu, já é um fato então. Né? Então isso aí já é um fato. E risco é a probabilidade de alguma coisa acontecer. Né? E essa coisa pode ser boa ou ruim. Então, se for boa, é um risco de oportunidade. Se for ruim, é um risco de certo. ameaça. Né? Então, assim, se esse problema, se antes, anteriormente, isso era um risco e ele não aconteceu, não foi identificado e ele foi existindo, existindo, mas se em algum momento ele virou um fato, ele deixou de ser risco. Aí já vira um problema Sim, e fato a gente trata na execução do contexto mesmo, na execução do projeto, na sim. execução do produto, é isso aí, né? A gente já toma ações. Agora, se continua sendo riscos, beleza, que bom que pegou, mesmo que seja tarde, né? Mesmo que seja prestes a ele acontecer, ou se ele acontecer, vai detonar o projeto, vai detonar o produto, né? Então é antes tarde do que nunca. E a gente precisa trabalhar muito, cara. Tem que ter, isso aí é um trabalho cultural, é um trabalho que a gente precisa fazer nas pessoas, né? Aí eu trago, né, o contexto de PNL, né, de programação neurolinguística, onde eu uso essas práticas de PNL para trabalhar isso com as pessoas também, porque as pessoas não têm que ter medo de riscos, as pessoas não têm que ser tão aversas assim a risco, né? É o contrário, riscos é a nossa aliada, é a nossa prática aliada e não o contrário. Agora, para ultrapassar essa barreira, essa, essa ação ela precisa ser implementada de cima para baixo, né? Tem que começar pela presidência, pela diretoria, para que os níveis abaixo se sintam confortáveis de identificar e mostrar os problemas. Porque a partir do momento que você tem, vamos dizer, um gerente, um nível intermediário na hierarquia da empresa, esse gerente ele começa a identificar e a mostrar riscos para uma diretoria ou para uma presidência que não está preparada para receber esse tipo de informação, vai dar pau. Aí é isso que precisa ser trabalhado, né? Então, independente do nível, cada contexto vai ter o seu contexto ali. Cada caso é um caso. Né, em muitos casos, com certeza, é o top-down ali que funciona mesmo, né? Mas assim, por isso que a cultura de risco precisa existir em todos esses contextos, né? Porque e, e aí a comunicação também precisa ser uma comunicação adequada. Então, assim, quando a cultura não existe e quando as pessoas não têm competência para atuar com isso, o que comumente acontece? Então, uma pessoa ela vai passar o risco para um gestor. Então, ela só passa o risco, só passa, vamos dizer assim, os problemas. Uhum. Né? Esse Certo. gestor pega, só passa os problemas para cima também, assim vai indo. Ah, então, assim, pode ser que se é um contexto com hierarquia forte, comando-controle, blá blá blá, tudo que tem de não mindsets e práticas modernas que a gente tem hoje na gestão moderna, né? Você ainda está numa visão mais tende a ser um ambiente, um contexto mais problemático, assim, a dar mais problemas. Então, assim, o que a gente
uma das coisas que pode ser feita, né, que pode começar a experimentar, né, e isso que é legal, né, a gente ter várias experimentações, é tipo assim, a conscientização, conscientização, a atuação em levar a cultura de riscos para lá, para os contextos, para as pessoas, para que as pessoas entendam o seguinte, que, por exemplo, quando um gestor ou um funcionário for passar isso para um diretor, para um outro gestor, para um C-level, quando for passar, né, para o nível de cima o risco, a mensagem ela pode ser construída da seguinte maneira, para mostrar para o cara que, tipo assim, ó, eu não tô aqui só te passando um problema, Sim, eu tô aqui falando assim, ó, que a gente tem essa situação, e isso impacta o negócio, pode impactar o negócio A, B, C, D, né? E aqui já estão os planos, sim. né? Então, assim, a conversa Não, dos dois. não levar só o problema, né? Levar o problema e a solução, né? E também tem também uma questão assim, às vezes a conversa ela não é conforme o propósito do contexto. Então, vamos considerar que o propósito do contexto, vamos pensar o seguinte: se é um projeto, a gente está falando de objetivos do projeto, benefício do projeto, né? Vamos pegar esse contexto Sim, aí. Então, assim, a pessoa pode levar para o stakeholder assim, ó, esses riscos vai impactar o projeto, os objetivos dessa maneira, né, os benefícios dessa maneira, e os planos de ações construídos já são esses, e eu preciso da sua aprovação para tal ação, é, da sua uhum, da sua atuação aqui para ajudar a eliminar esses riscos com a outra área, e blá, 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 blá. É diferente, né? E mostrar que a, a gestão de risco ela é coletiva e colaborativa, ela não uhum, é individual certo. como muitas vezes eu já vi praticado, né, por aí, onde, exemplo, se a gente está falando de projeto, a gestão de risco é responsabilidade e culpa só do gerente de projeto. Não, é de todo Uhum, mundo, é do sponsor também, é do time técnico, é do time de sim, execução, é é de todo todo mundo, mundo. né? E agora se é o risco de negócio, então a gente chega lá com o C-Level lá, C-Level, ó, a gente tem um risco que vai impactar a marca da empresa, assim, sensado, pode impactar, né, a sustentabilidade da empresa nesse sentido, assim, e também já levar ali as análises, já levar ali dados, já levar ali o planos de ações, né, compartilhando. Então, essa ideia, sabe, da gente envolver todos os stakeholders e ter uma narrativa, ter um storytelling adequado para isso também, né? Então, isso é essencial para disseminar a informação, disseminar a gestão de riscos e ter o engajamento das pessoas. Uhum, certo. Né? Agora, um jeito antigo de só pôr no PowerPoint e manda por e-mail, meu, isso aí não. É, é, Mas é legal, Marco. Bom, deu pra gente falar bastante coisa aí, cara. Né? Muita coisa não foi respondida, cara, mas fica aí para nossa continuidade aí no grupo sim, aí, para a tá? Porque, meu, gente realmente, cara, é pano pra desenvolver manga, cara. as ideias. É pano pra manga tudo Sim. isso, cara. Mas espero que o pouco que a gente tenha falado aqui, né, ajude aí, né, um pouco nessa reflexão, né, com você, com as pessoas que assistirem aí. A gente vai continuando nesse assunto aí no grupo. Mas Então, para falar, enquanto a gente estava conversando aqui, é, eu quero propor para você colocar nas próximas conversas sobre gestão de risco, a colocação de gestão de risco, né? Ensinar gestão de risco desde a infância, desde os é isso aí. primeiros passos para as pessoas, né? Para as É crianças, isso aí. porque, olha, se tivesse a matéria de gestão de risco nas escolas, eu acho que a gente teria um mindset bastante diferente do que a gente tem hoje. Com É claro certeza. que isso leva tempo, né? Isso Sim, não é de uma hora para outra. legal.
Bem legal. É, Legal. e é assim, qualquer outra, todos esses sites que a gente teve aqui, cara, vamos colocar lá na nossa planilha lá de sugestões lá, daí a gente vai priorizando, abordando ali os assuntos, né, e bola pra Tá bom. frente. Ah, mas eu acho Beleza. que em resumo, cara, assim, para fechar assim, então lembrando, né, a gestão de risco é interessante a gente atuar para ter a cultura da gestão de risco, né, sempre focando na eficiência e na eficácia, não só nas Certo. práticas, que não adianta, né? Se a gente focar nas práticas é focar mais na eficiência e isso não vai garantir, né? Isso vai estar indo para Curitiba e não para o Rio de Janeiro, onde que a gente precisa ir, não Sim. naquele exemplo nosso, Uhum. né? E cultura e trabalhar as pessoas, né? E quando eu falo trabalhar com as pessoas é inclusive o emocional delas, né? Verdade. Então, eu acredito muito também, né? E tento praticar isso todo dia, assim, de que para ter gestão de riscos, a gente também precisa trabalhar aí com o emocional das pessoas. Aí uma das coisas que eu uso é a programação neurolinguística também para me ajudar nisso. Então é um casamento legal de várias coisas. E sempre mindset. Trabalhar com gestão de risco trazendo mindset ágil, mindset lean também. Ou seja, todo o know-how que a gente tem, independente de qual seja a história, a experiência e o know-how de cada um, meu, traz para gestão de risco. Porque mal não vai fazer, né? Mal não vai fazer para a Sim. gente usar pro bem, né? Sim, eu acho que só tem a agregar. É isso aí. Legal, Hugo. Beleza, Marco. Obrigado pelo bate-papo, pelo compartilhamento de conhecimento, né, de experiências, e foi bastante proveitoso. Espero que da próximo encontro aí a gente tenha outros colegas para participar, para contribuir também com a gente. Com certeza, meu, e agradeço os seus comentários aí, perguntas ótimas aí, e são perguntas que sempre acontecem por aí no dia a dia, e é isso aí, cara. Vamos sempre bater esses papos assim, pra gente Legal, gerar grandes reflexões. tá joia. Valeu, Marco, tudo de bom aí. Obrigado então, tá? Falou, Abraço. boa noite para Tchau. você. Boa noite. Abração, até mais.